Olá, bom dia! Estamos começando mais uma manhã de aula, o nosso terceiro dia de aula da semana. Hoje é quarta-feira, não é mesmo? Espero que tudo esteja correndo de maneira tranquila e que você esteja aprendendo, certo, de uma maneira bem legal, ok? E que, acima de tudo, você tenha se divertido, certo? E que esteja gostando das nossas videoaulas, ok? Então, hoje é quarta-feira, como eu já disse para vocês, certo? Nós iniciaremos com a nossa aula de português, certo? Então, hoje nós vamos começar um novo assunto, certo? De português. Já passamos, não é mesmo? Dos encontros vocálicos, dos encontros consonantais e também dos dígrafos, não é mesmo? Já vimos todos esses encontros, não é? E como identificá-los, qual é o seu significado, não é mesmo? Mas hoje nós vamos iniciar, certo? Um novo conteúdo. Estamos iniciando um novo mês, não é mesmo? Então vamos iniciar um novo conteúdo, ok? Então, qual é o conteúdo que nós vamos iniciar hoje? Nós vamos iniciar, certo, a classificação das sílabas. Como assim, professor? Então, para você saber como assim, você vai pegar o seu livro e vai abri-lo na página 29, certo? Vamos lá, então pegue o seu livro e abra-o na página 29, certo? Então, se você ainda não conseguiu abrir o seu livro, o que é que você vai fazer? Vai pausar o vídeo, certo? E vai abrir o livro com bastante calma na página 29, ok? Então, agora que você já está com o seu livro aberto, na parte do estudo da língua, certo? Viu que nós vamos estudar a sílaba tônica, certo? Então, vamos estudar como se dá a classificação através da sílaba tônica, certo? Mas antes de iniciarmos, ok? Eu quero dizer a vocês que essa é a primeira aula sobre sílaba tônica, certo? O nosso livro, ele traz apenas nesta lição, apenas esta parte, ok? Sobre sílaba tônica. Mas aí, depois, ok? Eu vou trabalhar com vocês novamente, certo? As sílabas tônicas, uma por uma, que é para poder revisar. Porque ele começa agora, certo? Com as sílabas tônicas e depois vai trabalhar só a acentuação, ok? Das paroxítonas e das proparoxítonas, certo? Mas aí depois eu vou fazer uma revisão com vocês, ok? Então não será apenas esta aula sobre as sílabas tônicas, ok? Então, vamos lá começar? Sílaba tônica, classificação. Então, primeiro, o que é uma sílaba tônica? Se você nunca ouviu falar em sílaba tônica, vamos agora saber do que se trata, ok? Sílaba tônica é a sílaba mais forte da palavra, certo? Aquela que você coloca mais força para falar, certo? Que você entona mais, que ela tem mais tom, certo? Então, ela é a sílaba mais forte. E tanto ela pode vir no final da palavra, como no meio da palavra, ou como bem no começo da palavra, certo? Então, a sua classificação vai depender de qual lugar ela esteja na palavra. Se ela está no final, no meio ou logo próximo ao começo ou até mesmo no começo da palavra, certo? Então, você até já deve ter estudado as sílabas tônicas nas outras séries, não é mesmo? Mas então vamos fazer a revisão, ok? Vamos relembrar. Nós temos a oxítona, a paroxítona e a proparoxítona, certo? Então são 3 tipos de sílaba tônica, ok? Ou seja, vão ter 3 tipos de sílabas a partir da sua colocação. 3 tipos, ok? Então, vamos relembrar a classificação das oxítonas, ok? Então, em que lugar da palavra vem a sílaba tônica das oxítonas, certo? Então, lembre sempre que a oxítona, certo? A sua sílaba tônica
vem sempre no final, certo? Por exemplo, ninguém, quarteirão, certo? Então você não vê que em ninguém, em quarteirão, você não bota mais força para falar, não é a sílaba mais forte. Por exemplo, ninguém, não é bem mais forte? Quarteirão, mesmo que você não bote força, certo? Mas ela é a sílaba mais forte, você pode notar. Fale sílaba por sílaba, vamos lá. Quarteirão. Você vê que ela é a sílaba mais forte, não é a que tem mais tom, é a que você entona mais, que fala com mais força, certo? Então, qual é o lugar da sílaba tônica nas oxítonas? É a última sílaba, certo? Então, sempre quando você vê uma palavra em que a última sílaba dela for a mais forte, ok? Então, você vai saber que ali está se tratando de uma oxítona. Então, repita comigo. As palavras com a sílaba tônica mais forte, sendo a última, são oxítonas. As palavras com sílaba tônica sendo a mais forte são as oxítonas, ok? Então vamos agora para a nossa próxima sílaba tônica, que é as paroxítonas, ok? Então, em que lugar você acha que vem a sílaba tônica das palavras paroxítonas? Então, a sílaba tônica das palavras paroxítonas, certo? São sempre as penúltimas, ok? Então, paroxítona, na hora que você escutar paroxítona, você já vai saber. Então a sílaba tônica da palavra paroxítona é a penúltima, não é mesmo? Então, vamos lá para os exemplos. Nós temos amuleto e também temos senhorzinho, ok? Então, essas duas palavras têm sua sílaba tônica sendo a penúltima, certo? E o que é uma penúltima, se você não souber? Penúltima é o que vem antes da última, certo? Então, a classificação pela sílaba tônica vem sempre de trás para frente, ok? Começa pela última, penúltima, certo? E quando é última é oxítona. E quando é penúltima é paroxítona, certo? Então, vamos lá. As palavras com a sílaba tônica sendo a penúltima são paroxítonas. As palavras com as sílabas tônicas sendo as penúltimas são as paroxítonas, certo? Então, agora vamos para a nossa próxima classificação, certo? Já vimos as oxítonas e qual é o lugar da sílaba tônica na oxítona? A última, não é mesmo? E já vimos as paroxítonas e qual é o lugar da sílaba tônica nas palavras paroxítonas? As penúltimas, certo? Então, oxítona, última sílaba tônica, paroxítona, penúltima sílaba tônica, ok? Então, não esqueça, certo? E se você não está conseguindo ainda gravar, você assiste essa videoaula mais de uma vez, certo? Já é bom que assista mais de uma vez e principalmente se você ainda não conseguiu pegar o nome, as classificações a partir da colocação da sílaba, certo? Na palavra. E então, nós temos agora as proparoxítonas, não é mesmo? E de que se tratam as proparoxítonas, certo? Se tratam das palavras que têm a sua sílaba tônica, ou seja, a sílaba mais forte, sendo a antepenúltima, certo? Então, proparoxítona tem a sílaba tônica sendo a antepenúltima sílaba da palavra. Professor, como assim antepenúltima, se você nunca ouviu falar? Então, nós temos o quê? A oxítona não é a última sílaba, paroxítona penúltima sílaba, isso vindo do final. Então, as proparoxítonas são a antepenúltima, que vem antes da penúltima, certo? Geralmente é a terceira sílaba voltando, ok? Mas pode ser que tenha algumas palavras, pode ser não, tem algumas palavras, certo? Que tem mais de 3 sílabas e que são proparoxítonas, ok? Então,
Vejamos aqui o exemplo no livro de palavras proparoxítonas, certo? Nós temos fígado, certo? E também temos a palavra rápido, certo? Você pode notar que nós falamos com mais força, certo? A antepenúltima sílaba dessa palavra, não foi, ó? Fígado e é rápido, certo? Fale fígado. Você não vê que é a antepenúltima sílaba mais forte? E depois não vem rápido? Então a sílaba tônica mais forte não é a antepenúltima? Então, certo? Sempre quando a palavra tiver a sua sílaba tônica sendo a antepenúltima, certo? Ela se trata de uma proparoxítona. Então, vamos relembrar. Oxítona tem a sílaba tônica sendo a última sílaba. Paroxítona tem a sua sílaba tônica sendo a perdão. Vamos começar de novo. Então, não vou cortar, vai que você acha graça. Vamos lá, então. Oxítona, penúltima sílaba. Paroxítona, certo, que tem a penúltima sílaba tônica. E proparoxítona, a antepenúltima sílaba tônica, certo? Então, e você pode ter notado, certo, neste quadro que nós acabamos de ver no nosso livro, que algumas palavras, certo, recebem acento, certo? Acento gráfico, podendo ele ser agudo, certo, que é o tracinho, mas a partir de hoje você não vai mais chamar tracinho, você vai chamar de acento agudo. Se você já chamava, ótimo, mas a partir de hoje você chama, certo, acento agudo. E o circunflexo, que é aquele chapéuzinho, ok? Então, se você chama chapéuzinho, acento do chapéuzinho, você não vai chamar mais, você vai chamar de acento circunflexo, ok? Então, acento agudo e acento circunflexo, ok? E então, nas próximas lições, nós vamos estudar, certo? As regras de acentuações dessas palavras, ok? Que são diferentes umas das outras, certo? As oxítonas têm uma maneira de acentuar, as paroxítonas têm uma maneira de acentuar e as proparoxítonas também têm a sua maneira de acentuar, certo? Então, nós vamos estudar isto nas próximas lições, ok? E então, como atividade de português, eu quero que vocês façam essa atividade da página 29, ok? E quando você terminar a atividade, certo? Você manda a foto para o meu privado, certo? Então, ontem o meu celular, certo? Recebeu um número de mensagens maior do que o normal. Pode ser que eu tenha deixado ter passado de alguém sem corrigir alguma coisa. Mas aí se eu não corrigi, não olhei, certo? Você diga, professor, por favor, o senhor não corrigiu a minha tarefa toda de ontem, não disse nada. Então, aí eu vou lá e digo novamente, certo? E quando você terminar essa atividade, você manda a foto para o meu privado, ok? E então, às 9 horas, você receberá um novo link para a segunda aula de hoje, certo?